Começou? Estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui um filtrinho, né? Porque a gente precisa de um filtro. Vai entrando, gente, dando boa noite. Tô muito animada aqui de estar aqui com vocês. Preparei um conteúdo top. Deixa eu ver, tem um filtrinho que eu gosto muito de usar aqui. Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Vai me dizendo aí se tá tudo ok com a conexão. Colar. Publicar. Fixar comentário. Uma ótima noite pra vocês. Eu tô muito animada. Nossa primeira live aqui que a gente tá fazendo. Primeira vez que eu tô fazendo assim, solita. Mas eu tô muito confiante porque eu preparei um conteúdo realmente muito especial. Top da galáxia. Que eu nunca trouxe aqui. Então é a primeira vez que eu vou trazer esse conteúdo pra você. Então já prepara caderno e caneta pra você poder anotar cada passo. Na verdade, eu preparei um aulão aqui com 7 passos para você poder criar uma grazing board perfeita para arrancar suspiro. Então, durante esse mês de março, a gente vai estar trabalhando esse tema aqui no nosso Instagram, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, eu conto com a sua presença. Espero que você venha se desenvolver durante esse período que eu estou aqui com a entrega total, trazendo o meu máximo. Então, espero também que vocês coloquem em prática, apliquem pra gente ver esse progresso e ver esse resultado, tá? Eu quero saber se algum cliente meu aqui que já teve contato com alguma das minhas Orna Boards, umas grazing, né, as minhas grazing. Tem algum cliente aqui? Se tem, diga eu. Boa noite, Camila, minha irmã entrou aí. Se tem alguém aí que já presenciou, ou não é cliente, mas já presenciou uma graze, esse estilo maravilhoso de servir, comenta aqui, coloca aqui nos comentários para mim saber, que vai ser muito importante, até mesmo para mim saber até que ponto que eu vou me aprofundar no assunto. Então me diz aí, tá tudo ok? Tá tudo certinho, a comunicação, tá me ouvindo bem? Na última aula, eu tô olhando aqui porque eu tô com uma colinha aqui, então eu preparei todo um roteiro, como eu falei pra você. Então sempre vou estar olhando aqui pro lado, pra mim não esquecer de nada e pontuar todos os detalhes. Ótimo, tá tudo ok. Minha irmã tá mencionando aí, a Cíntia. Gente, a Cíntia é assim, um caso espetacular. Ela me mostrou essa semana no direct as mesas que ela montou na casa dela. Só com as dicas e visualizando aqui tudo que eu venho fazendo. E assim, tô impressionada. Então, se você prestar atenção em tudo que eu disser aqui e colocar em prática, eu tenho certeza que você também vai ser uma Masterchef de sucesso em mesas de frios, né? Na última aula, digamos assim, uma aula que eu dei aqui, que foi uma aula mais ou menos de 10 minutos que eu coloquei no IGTV, que eu preparei um conteúdo muito top, eu abordei sobre o assunto, né? Eu introduzi o assunto das grazing boards, né? Eu expliquei o que é uma grazing board. Então, assim, eu vou dar uma passada aqui em linhas gerais, mas quem assistiu essa aula que eu coloquei lá no IGTV, levanta a mãozinha, acena aí pra mim saber que você já sabe. Quer dizer, então se você já sabe, já é um ponto muito bom, porque a gente já vai aprofundando mais e mais. Mas assim, em linhas gerais, que bom, a Ellen assistiu. Foi uma aula assim, gente, que deu trabalho, mas era preciso dar essa introdução para você entender todo o conceito, né? Para não ficar vago. Então, ótimo, que bom, que bom. Foi uma aula muito top mesmo. Bom, então a grazing eu abordei o que era
grazing board, que na verdade a grazing board vem do estilo das grazing food, né? Quando os principais, imagina, grazing food é a categoria mãe e tem as filhas, vamos dizer assim, que eu considero as 4 principais, tá? Que são as grazing platters, as grazing boards, as grazing box, as platters, a board e a table. Então as 4 principais aí. Oi, Ale! Saudades também! Então essas são as 4 principais, onde o que vai variar aí em cada uma delas é a superfície, é onde vai o contato com a comida. Então a box é a caixa, a platter é um prato, um prato, uma bandeja. A board é uma tábua, geralmente, né, maior, mais estreita e mais comprida. E a table é a mesa, né? Então são essas 4 principais onde abordei, não fui a fundo cada uma delas, depois vou gravar. Como agora esse mês a gente vai ter muito conteúdo, eu vou trazer isso aqui pra vocês mais aprofundado, pra você saber distinguir o que é cada coisa, porque todo mundo fala uma coisa e não sabe o que tá falando. Então, a importância aqui de eu clarear pra você e trazer, assim, em linhas gerais, o que é. Bom, então, esse estilo grazing que eu falei, né, onde eu desmembrei, grazing board, onde grazing é esse estilo, né, de se alimentar, é o ato de estar mordiscando, de estar petiscando, de estar ingerindo pequenas porções de comida durante, ao longo do dia, sabe? Meio que substituindo as refeições. Então, assim, nutricionistas nem aconselham muito isso, né? Porque o certo é você se alimentar, né, e não fazer essa substituição de alimentos, né? Mas não é sempre que você tá fazendo isso, então tá tudo bem, né? Então, bom, então esse graze é esse estilo. E as boards vêm da tábua, como eu já mencionei aqui. Então, uma tábua lindamente montada, né, com as comidinhas nesse estilo mais esparramados, mais empilhados, onde eles se entrelaçam, né, dando esse design diferenciado. Eu digo que essa é uma forma onde é o caos, né, organizado. Então, o objetivo da mesa mesmo não é estar tudo enfileiradinho, setorizado, separadinho, né? É realmente você brincar, divertir e, digamos assim, esparramar a comida na mesa. Então, contextualizei um pouquinho aqui o que é as grazing, né, em linhas gerais. O que vai variar aí é a superfície. Hoje a gente vai falar das boards, então das grazing boards, que são as tábuas, tá? Essas tábuas de comidinhas lindamente montadas. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Juliana. Eu não sabia o que era antepasto, eu nunca tinha montado uma mesa, não tinha contato zero, conhecimento zero. Sim, mal sabia o nome dos queijos, pouquíssimos também. Então, só para vocês entenderem que eu vim de um contexto onde eu não sabia absolutamente nada e me aprofundei, me especializei e hoje me considero uma masterchef em mesas de frios, né? E eu digo para você que também é possível, né? É super possível. A minha história começou na decoração. Eu comecei decorando o meu casamento em 2014, fazendo os chás e tudo mais. E me vi, assim, numa profissão que eu amei. E depois, eu sou formada né, eu sou engenheira civil, mas eu fui morar fora, isso eu saí da minha profissão. Quando retornei pro Brasil, eu decidi realmente fazer esse o meu negócio e viver disso. Então, eu iniciei no mercado de festa infantil, festa adulta, fazendo decorações. Então, eu trouxe todo esse olhar, toda essa bagagem da decoração e coloquei nas grays, né, nesse estilo que eu venho desenvolvendo há pouco tempo, né? Olha só, foi na pandemia, na verdade.
em fevereiro do ano passado, eu fui fazer um curso aqui, né? Eu fiz um curso aqui em Belo Horizonte com a Lilian Ruas, na verdade eu organizei o curso, e ela trouxe esse conceito, e lá eu já falei assim, não, agora eu vou fazer essa mesa, me aventurei, falei assim, vou e fiz com a cara e coragem, sem saber, sem nada, sem curso, sem nada. Aí gostei, quando foi em abril, na Páscoa, eu fiz a minha primeira table, gente, minha grazing table ficou linda. Aí teve muitos comentários. Se você é dessa época, me fala aí, gente, eu falo demais, tá? Me fala se você é dessa época de abril, se você acompanha a minha primeira Orna Graze que eu batizei, que aqui tem tudo nome, tá? Então a nossa Orna Graze, me conta se você é dessa época, se você estava desde abril do ano passado e você viu a Ellen El. Então, pra vocês verem a evolução, né? Quem já tá comigo há mais tempo viu que eu não fazia nada disso e hoje já estou realmente amando. Então, tô mostrando pra vocês que é possível essa evolução, esse crescimento. Ele veio, né, com aprimoramento, com execução e simplesmente tô apaixonada por essa forma de receber. E eu sou uma pessoa que gosta muito de receber. Apesar desse momento a gente está vivendo, é um momento que a gente não está podendo receber muito, mas podemos fazer pequenas confraternizações, pequenos encontros, e por que não fazer para os nossos hóspedes diários, né? Que até a minha amiga Raquel, ela fala muito disso, né? Da gente fazer com amor para os nossos hóspedes diários, que a gente às vezes cuida do de fora, da visita que vem, mas não cuida realmente dos de casa. Então, é importante também a gente fazer pros de casa, né? Aí, ó, a Maria, ela tava, realmente, a Maria, ela tava no curso com a Lilian em fevereiro, e foi lá que eu comecei, nunca tinha feito essa mesa, não. Bom, sem delongas, porque temos muito assunto por aqui, são 7 passos. Olha, a Tati também estava aqui, a Luísa dessa época, ficou muito feliz, muito feliz. Bom, hoje a gente vai falar, tô olhando aqui, para quem chegou agora, eu tô com uma colinha aqui, todo o roteiro top aqui das galáxias, então tô olhando aqui para mim não me perder e ir direto ao ponto. São 7 pontos hoje que eu vou falar, como você do absoluto zero pode criar, né, pode se especializar e pode fazer na sua casa uma linda grazing board. Então, do absoluto zero. Então, hoje a gente vai ter um conteúdo um pouco mais técnico, mas que ainda assim é importante. Depois, se você quiser, coloca aqui nos comentários se você quer um passo a passo melhor, assim, montando ao vivo, explicando, porque eu posso trazer esse conteúdo, acho que vai exemplificar melhor a gente vai tirando as dúvidas, acho que é muito legal. Se você tem interesse, coloca aqui coloca eu aqui nos comentários para me saber que você está interessado. Se tiver muita gente interessada, eu vou trazer aqui ao vivo uma montagem de uma lindeza de grazing board. Tá? Bom, a Maria falou, o curso foi no mês de março, é verdade, foi no início de março. Ó, a Ellen quer, quem quer aí, coloca eu aí, que eu vou trazer ao vivo pra vocês a montagem, a gente explicando, contextualizando, tá? Bom, ótimo. Primeiro passo aqui que eu trouxe pra falar pra vocês é aquela dúvida que eu recebo com muita frequência. Quantidade. Você não sabe a quantidade da comida por pessoa. Sai desesperada, aleatoriamente, pesquisa no Google e parte para o supermercado sem saber o que vai colocar. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Levanta a mãozinha aí, coloca um emoji aí da mãozinha levantada para mim saber. Porque eu já fiz isso. Já saí desesperada sem saber o que eu ia fazer no supermercado, aonde que eu ia, não sabia as quantidades, aí por fim eu comprei para mais, aí sobrou aquele monte de coisa. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Então, uma dúvida muito frequente aqui, Juliana. Como que eu calculo a quantidade por pessoa, tá? Então,
Já vai anotando. Gente, eu ia preparar um negócio todo top aqui, mas eu não consegui. Mas na próxima aula esse negócio vai melhorar. Vai melhorar. Eu ia preparar uns slides bonitinhos aqui pra apresentar, pra ficar mais fácil pra vocês copiar, mas aí, enfim, não deu, mas o conteúdo ainda continua sendo muito bom, então papel, caneta aí pra anotar. Bom, vou falar a minha experiência aqui, o que eu venho aplicando. Oi, Bel! Melhor sobrar do que faltar, eu também sou exagerada, minha irmã sabe, minha irmã é a Jaqueline. Gente, eu sou exagerada, porque a gente veio de uma casa assim que a minha mãe sempre fazia muita coisa pra sobrar, pra dar pros outros levar pra casa. Sempre foi assim. Então, aquele medo de faltar comida, de comida não dar, eu sempre fui um pouco mais exagerada. Mas enfim. Então, um dos piores pesadelos para qualquer anfitriã é aquele desperdício de comida, né? Então, é bom que sobre um pouco? Sim, é bom porque fica parecendo assim, não, todo mundo comeu, ficou satisfeito e ainda sobrou um pouco. Então tá ok. Mas é ruim sobrar muita comida, ainda mais porque esse estilo de receber, geralmente as comidas ficam mais abertas, as pessoas ficam conversando em cima. Então, querendo ou não, né, ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo, tem esse cuidado com a higiene. Então, não é bom que você desperdice comida ou que perca comida, né? Que você não consiga reaproveitar porque, né, a comida teve contato ali. Bom, então a minha sugestão, meu guia aqui pra você é o seguinte: papel e caneta na mão. O que eu faço aqui nas minhas festas, na minha casa, pros meus clientes, pros meus visitantes, os meus hóspedes aqui da minha casa. Queijo de 150 a 200 gramas por pessoa. Lembrando, essa quantidade que eu vou passar aqui pra você é a quantidade que eu considero para substituir a refeição, tá? O que é isso? Você não vai precisar preocupar com uma refeição, né, com um prato principal. Isso sendo a refeição, você vai servir a sua glazing board, você não vai ter que preocupar com mais nada, é isso que eu tô dizendo. Então, papel e caneta. Queijo, 150 a 200 gramas por pessoa. As charcutarias, que são, né, essas carnes, eu considero 100 gramas por pessoa. Pães, de 100 a 150 gramas por pessoa. Os nuts, frutas secas, eu considero 50 gramas por pessoa. Frutas, 125 gramas mais ou menos, geralmente é um punhado. Eu acabo usando às vezes um pouco mais, porque eu uso também decorativo, tá? Mas assim, geralmente, a uva é a que não pode faltar, depois a gente vai chegar nessa parte. Geralmente um punhado, que cabe numa mão, tá? E eu também uso muitas frutas também, às vezes que não abrem, então depois eu aproveito, né? Por exemplo, assim, às vezes você... qual fruta? Às vezes kiwi não é sempre que eu abro. Tem algumas frutas, por exemplo, assim, o morango, sei lá, você reaproveita, né? Se você não abre ele. Então, às vezes eu coloco pra decorar, mesmo que eu sei que é pra mais, mas eu sei que tem um efeito decorativo, tá? A Ellen, junção de todos ou um só? Não, eu tô falando de cada item, por exemplo, queijos. Aí depois a gente vai desmembrar os queijos, por exemplo, de 150 a 200 gramas por pessoa, aí eu vou pegar e vou dividir em categorias, tá? Aí, por exemplo, charcutaria, mesma coisa, a gente vai chegar lá. Tô falando só pra você já anotando a quantidade, pra depois a gente chegar nessa parte que a gente vai dividir. Então, o primeiro item é a quantidade certa. É o primeiro passo da gente começar a idealizar a nossa grazing board, pela quantidade certa que a gente vai começar a calcular. Parei nas frutas, né? Falei 125 gramas. Os acompanhamentos, eu chamo, né, que são os patês, esses molhos que a gente coloca para dar uma umidade, uma cremosidade. Eu considero umas 100 gramas por pessoa, tá? Conservas. Geralmente o palmito, azeitonas, umas 90 gramas, tá? E geleias, eu coloco 40 gramas por pessoa, considerando que todos esses itens, ele vai substituir a refeição, tá? Então, esse é o meu cálculo, esse é o que eu uso aqui.
Então, e dá super certo. É claro que há casos que ou o horário ou o público acaba tendo aí uma preferência, às vezes consumir determinados tipos de itens, sobrar outros, mas assim, faltar, nunca faltou não. Mas claro que às vezes sobra alguma coisa que às vezes o público não agradou tanto. Bom, passo número 1, me diz aí se você ficou aliviada que agora você já sabe a quantidade certa. Se já te deu um alívio, me conta aqui. 40 gramas de quê? Ah, eu considero 40 gramas de geleias. Geleias, Lu. Gente, a Lu da Bri Caramelo, ela faz lindezas também lá no Espírito Santo. Cidade dela, a gente estava conversando. Então, para vocês aí, quem tá aí do Espírito Santo, região, pode entrar em contato com ela e seguir o trabalho dela também, que é lindo, lindo. Bom, então me diz aí, eu não tô vendo nenhuma mensagem aqui. Vou colocar como entrada, quantos porcentagem? Peraí, deixa eu voltar aqui. Se for colocar como entrada, gente, eu divido mais ou menos por uns 4. Aí eu pego isso aí e divido por 4 a 2. Geralmente eu divido por 2, tá? Eu divido por 2. Sabe por que eu divido por 2? Porque essa mesa é uma mesa que arranca suspiro. As pessoas têm preferência por comer ela. Então, se tiver ela e uma outra comida, eles vão atacar ela, porque realmente ela desperta um sentido e elas vão querer comer mais, tá? Então, eu coloco mais, até mesmo para dar um volume, para fazer vista mesmo, né? E esse estilo de receber é um estilo que tem essa questão da fartura. Imagina aquelas mesas, né? Sabe? Lindas, deslumbrantes, de reino, de reinado, sabe? Então, ela tem muito esse toque. Então, não pode ser uma coisinha, né? Pequenininha. Então, vamos lá. Nossa, que bom, Cíntia. Já ajudou, já clareou. Então, se clareou, coloca aqui nos comentários, clareou. Já fico feliz que vocês já não vão sair desbaratinada, desesperada no supermercado para comprar itens e jogar fora, né? Então, sempre refinado, justamente, chama muita atenção. Os convidados ficam assim, né, impressionados. E desperta mesmo o sentido do paladar, de querer comer. Então isso quem não tá com fome até fica com fome. Então me diz aí se clareou. Então anotado, vamos pro passo número 2. Ótimo, Ellen. Minha irmã também disse que clareou. Gente, eu preciso saber se esse conteúdo tá ajudando vocês, porque vou falar, eu preparei um conteúdo aqui muito bom para ajudar vocês. Então, preciso que vocês me digam aí no comentário para me saber, né? Se vale a pena todo esse esforço, esse trabalho, porque eu tô muito feliz em poder compartilhar. Eu gosto de compartilhar, eu amo compartilhar. Mas também, se não tiver claro, vocês podem me perguntar que eu tô aqui para esclarecer. O objetivo é a gente sair daqui Masterchef, tá? Isso mesmo. Dionísio também, gente, a gente troca várias ideias. Ele também faz lindezas lá na cidade dele. Nossa, a gente troca muitas ideias. Bom, o objetivo da aula, a gente vai começar essas aulas, né? Agora em março, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Para ajudar você a produzir também isso em casa. Por exemplo, você não, né, vai ter um evento, quer preparar em casa, tá chegando a Páscoa, quer preparar a ceia da Páscoa, né? Como eu comecei minha primeira lindeza, eu fiz na Páscoa. Então, olha só, você pode já estar aí visualizando você fazendo tudo isso. Você já tem a lista, né? A quantidade, você já sabe o que comprar. Então, vamos partir agora para os ingredientes. Passo número 2. Gente, são 7 passos, então vou correr aqui, ó, já é 8h30, tem que correr aqui. Eu sei, Cíntia, porque eu já estive nesse lugar, já estive aí, minha filha. Então, eu sei como é que você se sente, não é legal, né? E fora a gente ficar gastar dinheiro desnecessariamente, né? A Régia entrou aí, a Régia é minha ajudante das minhas lindezas. Bom, reúna os ingredientes. Passo número 2. O importante aqui é que você reúne várias categorias, como eu coloquei aqui, categorias e sabor. É importante você ter essa ideia que é uma experiência que o seu convidado vai ter na mesa. Então é importante você atentar a todas essas
texturas e sabor para você criar realmente, de fato, uma experiência e não ser algo sem graça ou sem complemento, que é muito importante nessa experiência das Graze, tá? É importante que você faça combinações de doce com salgado, azedo, crocante, picante. É muito bom. Então, separei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gostos alimentares que é interessante que você traga na sua mesa. Então, o primeiro aqui... o primeiro que eu coloquei aqui, da família, vamos dizer, dos doces. O que você pode trazer? Anota essa, ó. Geleia, mel, fruta, chocolate, né? Quando é o chocolate ao leite, frutas secas, nuts, os nuts caramelizados, né? Que por sinal é muito bom, ou cobertos por chocolate. Então vamos falar da família dos doces. Você pode trazer itens. É importante que você traga um pouquinho de cada, né? Às vezes tem itens que estão praticamente em 2 em 1. Então é importante você estar atento a trazer sempre essas categorias. Então a primeira categoria aqui, doce. Segunda categoria, dos gostos alimentares, salgado. Aí o que são os salgados? É a charcutaria, que são as carnes, tá? Os queijos, azeitonas, vegetais em conserva, até os nuts com sal, às vezes tem castanha de caju com sal. Então você pode também contextualizar ela nessa categoria dos itens salgados. Azedo, ácido, aí pode ser os molhos à base de iogurte, que traz bastante, assim, claro, de forma suave, essa acidez. O queijo azul também, né, que tem dentro do queijo azul, a gente tem um gorgonzola. Os vegetais em conserva e as compotas, né, como compota às vezes até de berinjela, né, onde a gente usa vinagre ou limão. Então é importante a gente fazer esse equilíbrio aí, tá bom? Crocante, a gente vai trazer aqui, ó, a Sara. A Sara, gente, é uma aluna muito aplicada também aqui de Belo Horizonte, que faz já algumas recepções em casa, vendo também as mesas que eu monto e aplicando. Isso é muito bom. A evolução dela tá incrível. Então, itens crocantes, nuts, que são nessas castanhas, essas nozes, palitos de pão como os grissines, vegetais, alguns vegetais como cenoura, né, mais crocantezinho. Então você pode trazer também para contextualizar esse gosto, né, da crocância. E as torradas, né, que também está dentro desse item das crocâncias. Os picantes, nem todo mundo gosta, mas tem os mais suaves hoje, graças a Deus. Então eu também não sou do picante, mas eu gosto uma leve picância, tá? Então você pode trazer as geleias apimentadas, não levemente apimentadas. Até as próprias charcutarias, tem algumas carnes que são condimentadas com algumas ervas, algumas especiarias. Então tem esse toque de apimentado, né? Então pode ser também. E os molhos picantes. Bom, agridoce. Vocês estão anotando aí, tá papel, cara? Gente, prepara um conteúdo bom, hein? Anota aí. Então isso é para você compor a sua lista para você sair pro seu supermercado. Você já sabe a quantidade. Agora você tem que setorizar isso para saber o que você vai trazer de cada coisa. Bom, agridoce. Agridoce tá fácil, né, gente? Como é que você vai fazer? Vai unir o salgado com o doce, né? Na mesa mesmo, então. Ou você pode comprar os molhos agridoces também, tá? O refrescante. Aí eu coloquei aqui, tem o molho pesto, o molho de iogurte, os palitos, né? Tem aqueles palitinhos de tomate com manjericão e um queijo, fica tá esse frescor também, né? Alguma coisa com hortelã também. Então tudo traz esse frescor à mesa. Bom, passo 2. Dito passo 2 anotado. Alguma dúvida pra gente passar pro passo 3? Quem tá comigo aqui, diz eu. Coloca eu nos comentários, quem tá comigo. Quero ver que estão anotando, porque eu quero ver lindezas agora. No mês de abril, a Páscoa tá chegando. E eu quero acompanhar vocês de perto essa evolução.
como tem aqui a Cíntia, a Sara, que eu já vi que só vendo aqui os meus stories, né, as minhas fotos, já conseguiu colocar em prática e já tá fazendo lindezas por aí, né? Que bom que vocês estão comigo. Isso aí, gente. Vamos pro passo 3? Esse passo 3 é grande. Já falei com vocês que tem uma dificuldade de ser sucinta, né? Já tem. Eu simplesmente, de vez de fazer um slide, eu fiz um PDF. Porque é um que tá no slide aqui, mas é um PDF. Porque tem tanta informação. E eu tô pensando se eu disponibilizo isso aqui pra vocês, porque isso é muito bom. Me fala se vocês... Não, mas primeiro vocês vão ter que fazer uma coisa. Vocês vão ter que printar. Eu quero ver prints e publicados lá nos stories, me marcando, colocando o que você aprendeu aqui na aula de hoje, para mim poder divulgar esse material para você. Tem um grupo nosso do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, o link tá na bio para você entrar e fazer parte, onde, né, tô pensando aqui disponibilizar primeiro para quem tá no grupo, para quem tá fazendo parte desse time, para quem tá querendo realmente fazer a diferença, né? Então, mas eu quero ver print, já printa a tela aí, já coloca lá nos stories, marca, e eu quero saber o que você aprendeu aqui da aula. Passo 3. A gente vai selecionar os itens. Então, a gente já sabe a quantidade. A gente já sabe as categorias que a gente tem que separar tudo, tá? Agora, a gente vai selecionar os itens, para não sair disparatinada lá pro supermercado, pra vendinha, pra comprar os negócios, né? Então, bom. Ai, gente, tô tão mais tranquila agora que eu comecei. Comecei já tem tempo, né? Nossa, gente, eu tava nervosa. Por isso que eu preciso dessa energia de vocês, porque eu realmente tô me doando, assim, 100%, sabe? Então, assim, nossa, agora parece que foi. Então, assim, tô muito feliz. Obrigado por cada um de vocês aqui que separaram esse tempo pra estar aqui comigo, pra anotar, pra colocar isso em prática, de coração que eu tô aqui, pra dar o meu melhor pra vocês. E tô muito feliz com cada um de vocês que estão aqui e que vai implementar, que eu quero ver lindezas aqui, eu quero ver muita coisa boa, tá? Comidas e famílias sendo felizes, né? A mesa rodeada. Eu tô muito feliz mesmo, de coração, que eu tô aqui com vocês. Bom, a gente vai pro passo 3. Bom, o que eu coloquei aqui? O importante você trazer, você pensar nesse estilo de mesa. A família chorona, a família manteiga, a gente chora mesmo, a gente fica emotiva. Bom, vamos fazer um print. Vamos lá, vamos de zóio esse mesmo. Printou. Coloca lá nos stories, mas não sai aqui agora não. Não vai colocar nos stories, vai marcar aqui o Instagram do Ornato, tá? E quero saber o que você aprendeu aqui na aula de hoje. Bom, você tem que ter em mente, porque nem todo mundo pode gostar, né? Vamos falar assim, de tudo. Então é importante que você busque trazer essa variedade de comidas para que tenha, assim, vamos falar assim, gosto para todo mundo, para ter comida que atende todo mundo, né? Que seja, às vezes uma pessoa não vai comer tudo, de tudo, né? Porque tem uns paladares às vezes mais refinados, ou tem pessoas que não gostam de determinado tipo de comida. Então é importante você ter em mente essa variedade para você atender um público, né, e agradar todo mundo. Importante é ninguém sair com a barriga vazia, né? Então variedade é a palavra, tá? Eu gosto sempre de pensar, eu coloquei aqui, ó, em você trazer sempre 3, o número 3. Eu gosto muito de trabalhar com 3, tá? Até nas minhas decorações, eu gosto sempre. Então, por exemplo, na tábua, geralmente eu faço, às vezes, até montinhos de 3 bolzinhos, ramequins, 3 várias coisas que eu acho que esteticamente fica muito bonito, tá? Então, pense nisso pra tudo que eu vou falar agora pra frente.
Então, os queijos, eu não vou entrar explicando cada um deles, porque eu acho que isso merece uma aula mais aprofundada, eu trazer esse queijo aqui, a gente fazer uma aula mais interativa mesmo, explicar, eu acho que é importante. Então, agora eu não vou aprofundar nesse item, até mesmo porque a gente tá no terceiro passo, eu coloquei aqui 7 passos pra gente trocar ideia. Então, queijo, selecione pelo menos 3 tipos, onde eu divido os 3, ó. Você pode escolher as categorias, anota aí. Mole, semiduro, duro, fresco e azul, tá? São essas categorias de textura. Então, você vai selecionar pelo menos 3 tipos desses que eu falei. Mole, semiduro, duro, fresco e azul, tá? É claro, por exemplo, às vezes um duro, você tem ele com sabor parecido com o do mole. Então, além da textura, tá? Outra coisa importante para você ter em mente é você variar o sabor, tá? Às vezes um é mais ácido, um é mais expressivo. Então, não trazer todos, por mais que sejam texturas diferentes, trazer todos com a mesma... Com esse mesmo sabor, com essa mesma intensidade. Entendido? Bom, por exemplo, eu falei aqui, ó, conforme o sabor. Tem sabor mais acentuado, sabor intenso, adocicado, leve, suave. Então é bom variar. Além dessa textura, você vai variar também no sabor para criar toda essa experiência aí realmente marcante para os seus convidados e ter para todos os gostos, né? Então pensar em cada um deles, tá? As charcutarias também busco variar com pelo menos 3, aí depende do seu número de convidados, né? Porque às vezes você vai até desperdiçar, dependendo se você compra já o item, uma quantidade já determinada na embalagem, então às vezes você não vai usar tudo, você acaba, né, se for variar em 3, você acaba sobrando mais comida. Então, tem isso em mente. Agora, se você quiser, pode colocar sabendo que às vezes vai sobrar, tá? Então, é bom variar uns 3 tipos de sabores distintos. Pães. Opte pelos mesmos tipos diferentes de pães, mais um biscoito. Geralmente eu gosto de colocar aí um grissini. Tem também, que é um pão sueco, que entra praticamente na família aí das torradas, né? Que ele é crocante. Então, é bom você variar essa textura também dos pães, tá? Então, pelo menos aí 2 pães, pelo menos. Até mesmo por causa do formato, que eu gosto de trabalhar com o formato dos pães. Então, eu busco formatos diferentes, sempre... Gente, geometria é uma coisa, assim, que esteticamente faz a diferença. Então, você tem que pensar, assim, com a cabeça de trazer riquezas de formas geométricas, tá? Então, tem coisa que é retangular, tem coisa que é redonda, tem coisa que é comprida, né? Vamos falar assim, mais achatada, volume. Então, você tem que ter essa consciência que você vai deixar a sua mesa mais bonita, sua tábua mais bonita, quando você sabe trabalhar bem esses elementos de forma equilibrada, que nenhum vai ressaltar o outro, né? Não vai brigar com o outro, ofuscar o outro, mas ter esse equilíbrio sempre aí para você fazer uma boa construção. Falei dos pães. Estamos aqui no meio do passo 3. Depois dos nuts e frutas secas, o ideal é que você coloque pelo menos uma opção de cada, tá? Então, dos nuts você pode colocar castanhas, nozes, castanha de caju, castanha de pará, tem as amêndoas salgadas, tem essas opções que você pode colocar. Das frutas secas tem damasco, gente, eu fiz esse final de semana no meu aniversário, eu fiz damasco recheado com creme de gorgonzola. Que explosão de sabor! Gorgonzola, gente, pede esse adocicado, não acontece uma explosão, muito bom, fácil, vocês nunca fizeram, façam na casa de vocês. Abre o damasco e faz um creme, né, com queijo gorgonzola, ele é mais acentuado, ele é mais expressivo, mas ele com o damasco fica top demais. Então, bom, então você vai trazer uma fruta, um nuts, tá? Gente, pelo menos, tá? Aí fica a seu critério. Considere aquela quantidade. Por exemplo, são 2 pessoas, são 4 pessoas. Por exemplo, 40 gramas, dependendo, tem lugar que você não compra menos quantidade, né? Aí você tem que repensar. Então, talvez seja ideal colocar mais de uma opção só,
né? Porque tem isso, às vezes você coloca lá um punhadinho, pouquinho, que uma pessoa só vai comer. Aí não tem graça, né? Então é melhor você fazer o quê? Concentra numa opção para ter para todo mundo comer. Então você tem que saber fazer aquela divisão que eu falei lá na frente. Ter essa noção. Fruta, gente, não abra mão da uva, porque Grace sem uva não tem. Porque ela remete mesmo a esse estilo, né, de receber dessas comidas, da beleza mesmo. Então, uva eu não abro mão. Então, sempre tem que ter a uva, tá? E você pode incluir outras frutas também. Depois eu vou mencionar algumas outras. Então, essa é praticamente uva, é um item obrigatório aqui, tá? Além também que eu brinco também com o volume dela, a altura, a cor. Fica muito bonito. Os acompanhamentos. Eu trabalho pelo menos uma opção, tá? De patê. Eu gosto de trazer. Ele adiciona bastante sabor pra tábua, né? E fica incrível, né? Você poder passar um patê num pão, numa torrada, né? Numa carne. Fica muito bom. Então, ele complementa, sabe? Eu gosto bastante dessa cremosidade. Então, sempre eu coloco pelo menos um patê, tá? É a mesma coisa que eu falei, tá? Você dividiu a quantidade de patê. Você, vou colocar mais um. Aí fica um punhadinho só de patê, por exemplo, coloca patê de frango. Aí uma pessoa só vai comer. Aí é melhor você escolher um tipo de patê e ter pra todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa quer experimentar um de cada e não tem, né? Gente, tá claro tudo que eu tô falando aqui? A uva ajuda a limpar o paladar, verdade. Verdade. Tá ficando claro, tá tendo dúvida? Coloca dúvida aí, porque eu tô com uma mega secretária aqui, minha irmã. Ela tá anotando as dúvidas. Pode colocar aí, porque depois a gente vai trazer conteúdo pra vocês, tá? Se eu não conseguir ver, se passar aqui, depois a gente vai trazer esse conteúdo e respondendo todas as suas dúvidas aqui. Então eu falei do patê. Conserva, ao meu ver, a conserva, você pode ou não colocar, tá? Então não é sempre que eu coloco, não. Não acho assim que faz falta. Se não tem, pra mim tá bom. Meu estilo, tá? Então, assim, o que é? Uma azeitona, um palmito, tá? Então, se você não quiser colocar, ao meu ver, não precisa não. Então, ó, gente, se tiver claro, se eu tiver delongando aqui, pode falar também, tá? Bom, geleia, pelo menos uma. Pelo menos uma. Eu gosto muito de trabalhar com frutas, né? Com as geleias de frutas e a geleia de cebola caramelizada. Nossa, porque ela vai bem com vários queijos. Muito bom, muito bom. Podemos passar para o próximo passo. Seria o próximo passo aqui na sequência, é o passo 4. É definir a superfície. Olha só. Um ponto importante aqui. Me conta aí se você tem uma dúvida de saber se a sua tábua, a sua superfície, o que você tem aí na sua casa, se vai dar para colocar comida. Me diz aí se você tem essa dúvida. Me conta aqui se você cata todas as tábuas suas, da vizinha, da sogra, da mãe. Me conta aí. Você tem dúvida de saber se a superfície vai dar, se ela vai atender, se não vai atender? Talvez ninguém tenha dúvida. Eu passo pro próximo passo. Me conta aí. Que é definindo a superfície. Tá? Me conta aí. Já ia perguntar, tá vendo? Gente, eu garimpei aqui o melhor pra vocês. Pra vocês não saírem desbaratinados aí, sem, sabe? É pra sair daqui com todas as dúvidas, né? Vamos falar assim, em linhas gerais. Depois, é claro, a gente vai ter mais dúvidas. O beabá, o basicão, vocês têm que sair daqui sabendo, tá? É Masterchef. Foca aí no Masterchef. Bom, então, a superfície, no caso, a gente tá falando das bordas. As bordas a gente já sabe que é a tábua, que é a superfície, né? Não necessariamente é a tábua, tá? A gente chama de tábua, mas pode ser vários materiais, como eu falei lá naquele aulão que eu dei, que está gravado no IGTV, que eu fiquei 10 minutos falando tudo, detalhe por detalhe. Para entregar, tá? Então, no final a gente fala. Tem uma interrogação aqui.
tem uma interrogação dentro do balãozinho, vai colocando as dúvidas, que aí no final, gente, eu não sei se eu vou, eu acho que o Instagram vai me derrubar, né, porque eu não sei como é que é, se vai, uma hora vai acabar, porque né, não tem costume de fazer live aqui, então não sei. Se eu não responder tudo, se você tiver dúvida, a gente volta na segunda instância aí, respondendo as perguntas. Tem um balãozinho com uma interrogação, você pode colocar a sua pergunta nessa caixinha, que aí no final eu consigo puxar aqui. Tá. O que acontece? Depois, num outro momento, eu vou trazer esse cuidado com as tábuas que você tem que ter, como preparar a sua tábua para poder posicionar todos esses itens. Uma hora trava, pois é, esses itens. Então, você tem que preparar, né? Essa tábua. Eu coloco também papel plástico filme também, dependendo, tá? Enrolo. Pode colocar papel manteiga. Eu não gosto de colocar papel manteiga, porque dá pra ver, né? Então, uso muito o papel craft, que me acompanha aí desde sempre, que eu tô fazendo tudo com ele. Eu uso muito ele também. Mas nessas tábuas eu gosto de deixar a madeira, o material aparente, tá? Então, vamos lá. Tipos de materiais que você pode ter essa superfície. Pode ter madeira, pode ter bambu, palha, acrílico, ferro, pedra, cerâmica, mármore ou plástico. Material, não se limite, não fica, mas eu não tenho, entendeu? Uma superfície bonita. Pega a tábua de corta-carne, a tábua que você tem em casa, que você corta legume, faz nela. Qualquer coisa envolve ela com plástico filme, que nem dá pra ver, e você utiliza ela já para começar a fazer suas produções, tá? Ou vai na madeireira, pede para cortar uma madeira e trata ela, né? Higieniza ela e depois você passa o óleo mineral, tá? Sempre óleo mineral para você posicionar as comidinhas aí, tá? Então falei. Por exemplo, você vai fazer uma mesa, você já viu lá a quantidade de comida que você tem. Você vai precisar de uma tábua grande. Eu não tenho uma tábua grande, o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai juntar várias tábuas juntas, né? Você vai juntar as tábuas, posicionar na mesa várias tábuas e fazer a montagem, tá? Ou fazer ela num lugar e depois transportar e posicionar elas juntas. Aí você pode posicionar brincando, com movimento, não precisa ser todos retangular, não precisa ser todos quadrados. É ideal até que você crie esse, como eu já falei, que esse movimento, brincar com a geometria, isso deixa a sua decoração assim, sua mesa assim maravilhosa, não quer aquela coisa chapada, reta, uma forma só, sabe? Eu particularmente fico incomodada com coisa tudo alinhadinho, assim, retinho, nesse sentido desse estilo de mesa, tá? Mas para outras coisas isso tudo tem que estar alinhado, mas esse tipo de mesa realmente você tem que brincar com essa geometria aí, e movimentos, alturas, texturas e por aí vai. Bom, finalizando aqui o passo 4, importante aqui, gente, tô falando toda a minha experiência aqui, tá? Então vocês apliquem e depois faz o teste com vocês aí, depois a gente vai trocando ideia. Que é o que eu uso como base meu cálculo, para me saber se minha tábua vai dar ou não para mim, se vai caber todas as comidas. Eu calculo, eu já cheguei aqui no cálculo, nunca vi isso na internet não, tá? Mas eu cheguei aqui no cálculo que eu preciso de 0,05 metros quadrados por pessoa, considerando a refeição, tá? Então eu já cheguei nesse cálculo aqui, pelo tudo que eu já venho fazendo, então eu calculo. Por exemplo, se eu vou fazer uma refeição para 5 pessoas, né? Eu calculo 0,05 por pessoa. Aí depois você sabe mais ou menos a área. Aí você vai brincando, você vai testando, né? As dimensões para ver, você multiplica um lado pelo outro, né? Para você saber. E você vai fazendo a junção. Se são várias tábuas, você vai multiplicando um lado pelo outro e somando para dar até 0,05 por pessoa. Gente, é o cálculo que eu cheguei, não encontrei isso em lugar nenhum na internet. É teste mesmo, é teste que eu venho fazendo. Ação, tá aí, ei, São é muito querida aqui, ó. Gente, vocês sabiam disso? Desses meu cálculo aqui? 0,05 metro quadrado por convidado? Sabia disso? Já viu isso em algum lugar? Porque eu nunca vi.
eu cheguei nesses cálculos aqui, tá? Então, sempre para mim saber se, até para me enviar para um cliente, se a tábua vai dar, sendo a refeição, a quantidade de comida que eu vou colocar, eu calculo assim, tá? Então, eu já cheguei nas dimensões certas. Considerando a refeição, sempre esses cálculos você não vai ver, não, gente, por aí, não. Explica melhor, por favor. Vamos lá. O que eu faço? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma tábua que eu falo. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma das tábuas aqui, que eu tenho a medida. Não tá aqui. Por exemplo, se você pegar uma tábua 75, coloca uma tábua de 75 por 40, você vai multiplicar. Gente, eu tô sem calculadora aqui. Quanto que dá aí? Ai, gente, coisa de engenheiro, a gente tem que chegar nos cálculos, né? Porque não dá pra ficar chutando, né? Então, tem que chegar nos cálculos. Faz aí, gente. Eu não tô sem calculadora aqui em cima, nem sei onde tem calculadora aqui no meu computador. Calculadora, tem que ficar de olho na hora aqui. Gente, vocês estão gostando? Porque nós estamos no passo 4, né, que eu falei? Vocês estão comigo? Quanto que dá aí? Vocês fizeram o cálculo? Eu aplico esse cálculo também para as tábuas, para as bandejas. Eu aplico. Agora, para caixa, não é minha especialidade, tá? Porque tem muito... A pessoa fala que atende o número de convidados, mas às vezes até atende como petisco. Aí, porque é relativo essa questão de atender como petisco, porque eu posso querer que o petisco seja um petisco que dá uma sustância, ou pode ser um petisco assim que só dá aquela limpada assim, sabe, nos dentes, assim, uma sujada nos dentes, vamos dizer assim. Então, tem essa questão. Mas esse cálculo sempre eu uso isso. Aí divide, eu falei 75 por 40, que é uma tábua que eu uso, 75 por 40. Divide ela por 6. 75 centímetros. Depois eu posso fazer isso melhor para explicar a vocês, né? 75 centímetros vezes 40, né? Aí, divide por 6. Divide por... Ó, gente, tô fazendo umas contas que eu não tô nem sabendo, tá vendo? Aí dá 0,05, porque é em metros quadrados, né? Que eu tô falando em centímetros. Então é isso, 0,05 metros quadrados. Depois eu posso colocar, eu vou ser gente boa com vocês, mas vocês têm que printar e colocar lá nos stories, me marcar e falando o que vocês aprenderam. Mas esse é o cálculo, porque eu coloquei aqui em centímetros, tá? Se você colocar isso, 0,75 vezes o 0,40, né? Vamos lá de novo, gente. Vamos lá. Vocês estão comigo, gente? É meio chato isso, mas assim, é a base. É a base. Isso, eu fiz com centímetro, dá isso. Então, colocar 0,75 vezes 0,40 dividido por 6 dá 0,05. Isso aí. Isso, aí dá esse metro quadrado, você divide por 6, pra você saber, tá vendo? Essa tábua atende 6 pessoas. Falei 6 porque eu já tinha na cabeça que eu sei que é 6 esse tamanho. Então, esse é o tamanho que eu uso aqui. Você pode usar o tamanho que você quiser. Aí você pode mudar esse tamanho de forma que no final ele fique com 0,3 metros quadrados e vai atender 6 pessoas, entendeu? É um cálculo que eu cheguei aqui. Então, assim, não se limite a essas medidas, porque é 0,75 vezes 40. É até uma medida ideal que cabe numa mesa, tá? Pensando assim, uma mesa que você vai ter a refeição, vai sentar na mesa, se você quiser, vai caber o prato de um lado, o prato do outro. É um tamanho ideal, mas assim, independente, tá? Vai cair a live já, gente. Se cair, eu vou ver como é que eu salvo aqui, porque nós estamos no passo... Cadê? No passo 4. Passo 4? Passo 4, define a superfície. Bom, a gente vai pro passo 5. Gente, ficou claro ou ficou alguma dúvida aí?
Ficou alguma dúvida? Eu nem respondi as perguntas aqui, né? Que eu vou perder as perguntas. Tá, depois a gente vai chegar então nessa questão de pegar a comida e dividir por pessoa. Eu parei aqui no passo 4, né? Onde a gente vai definir a superfície. Ficou claro? Ficou claro esse passo? Você já sabe calcular a superfície que você vai precisar para os seus convidados para montar sua mesa? Me fala se ficou claro. Vai cair a live, gente. Bom, ótimo. Ótimo. Ficou claro, então, essa questão? Para a gente passar para o passo 5, eu vou sair, vou entrar de novo. Eu vou ver como que eu salvo aqui. E a gente volta finalizando o passo 5, 6 e 7. Passo 5, utensílios. O que a gente precisa separar? A questão se a gente vai ter que trabalhar temático ou não. Passo 6, o estilo que a gente vai trazer nessas tábuas. Passo 7, a gente vai finalizar com a montagem e o grande finale, que eu vou deixar para o final para falar para vocês, tá? Então, já vou finalizar aqui, vou entrar volta comigo aqui, porque no final vou estar esclarecendo algumas dúvidas que eu sei que vocês têm, já colocaram aqui na caixinha. Vou salvar aqui e volto. E tem conteúdo muito bom aqui, se vocês printarem e colocar lá nos stories, eu vou divulgar para vocês, mas tem que fazer parte do grupo. O link tá lá na bio, tá? O link tá lá na bio para entrar, para fazer parte do grupo, que esse grupo é onde tá todas as Masterchef de mesas de frios. É só uma comunidade muito top. Muito top. Então, deixa eu ver aqui como é que eu saio. Tadã. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Ai, gente, falta 53 minutos aqui que falta pra cair a live. Como é que eu saio, gente? Eu tenho que fechar? Deixa eu ver aqui. Peraí.